Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas questões, sabe? Uma que é um verdadeiro divisor de águas e que define o propósito da escola na sociedade. Afinal, a educação deveria ser como um espelho, só refletindo o mundo do jeito que ele é? Ou será que ela deveria ser um martelo, uma ferramenta para moldar o mundo como ele poderia ser? Vamos começar com aquela pergunta que, vamos combinar, todo mundo já se fez alguma hora. Para que serve a escola de verdade? A resposta, olha, não é nada simples. E, na verdade, ela diz muito sobre os valores de toda uma sociedade. Ok, vamos a fundo nisso. No fundo, a discussão toda se resume a duas visões que são bem opostas. De um lado, tem gente que vê a educação como uma ferramenta para preservar a sociedade, manter as coisas como estão. Do outro, tem quem acredite que a educação é um motor para transformar essa mesma sociedade. É uma escolha. E que escolha? Para o nosso futuro. Então vamos dar uma olhada na primeira visão, a educação como um espelho. A ideia aqui é bem direta. A principal função da escola é refletir o mundo como ele já existe, sabe? Manter a ordem social, as estruturas, tudo no seu devido lugar. A base desse modelo é o que a gente chama de educação instrucional. O foco total é em transmitir informações e procedimentos. O processo exige que a pessoa memorize, decore, mas não necessariamente que ela reflita de verdade sobre aquilo que está aprendendo. E para entender isso, pensa numa autoescola. É uma analogia perfeita. Pensa bem, para aprender a dirigir, a gente executa um monte de tarefa mecânica, tipo trocar de marcha, usar os pedais, e tudo isso é na base da pura repetição e memorização. Não é uma atividade que exige uma grande reflexão, né? E isso já mostra para a gente as características principais desse modelo. Primeiro, o diálogo entre professor e aluno é mínimo, às vezes nem existe. A ênfase é toda em memorizar fatos. O desempenho, medido por provas e exames, e a disciplina é usada basicamente como uma ferramenta de controle. Olha só como essa dinâmica de poder fica super clara. De um lado, o professor, que é quem dá a informação, impõe a disciplina sem muito papo. Do outro, o aluno, com um papel bem passivo, sem criticar, focado em memorizar e ser disciplinado. É uma relação totalmente de cima para baixo. E aí a gente chega no ponto central da crítica. Memorizar de forma mecânica não quer dizer que houve uma aprendizagem de verdade, uma aprendizagem significativa. Porque aprender mesmo tem a ver com conectar um conhecimento novo com o que a gente já sabe, e não só decorar. E é essa crítica que abre a porta para um outro jeito de pensar a educação. Beleza, agora vamos virar a chave e olhar para outra ponta, a educação como martelo. Aqui o propósito não é mais só refletir o mundo, mas sim moldá-lo ativamente. É construir o mundo como ele poderia ser. É uma visão de pura transformação. Mas espera aí. Para a gente entender essa abordagem, a gente precisa dar um passinho para trás e fazer uma pergunta que é quase filosófica. Afinal de contas, como é que a gente aprende as coisas? Como que o conhecimento se forma na nossa cabeça? Na filosofia, existiam duas correntes gigantescas tentando responder isso. De um lado, o racionalismo, lá do Descartes, que dizia que o conhecimento verdadeiro vinha só da razão, da nossa cabeça. Do outro, o empirismo, do Locke, que defendia que não, que tudo vinha da nossa experiência, dos nossos sentidos. Pareciam visões que nunca iam se encontrar. Foi aí que chegou Immanuel Kant e propôs uma ideia que, nossa, mudou o jogo. Ele basicamente perguntou: E se para conhecer algo de verdade, a gente precisasse das duas coisas? Tanto da experiência que vem dos nossos sentidos, quanto do entendimento que vem da nossa razão. Foi uma síntese que mudou tudo. E essa sacada do Kant, de juntar experiência e razão, se reflete direto na sala de aula. Olha só o contraste com aquele outro modelo. Aqui, o professor vira um facilitador do diálogo, alguém que incentiva o pensamento crítico. E o aluno? O aluno é um participante ativo, que desenvolve o próprio entendimento e, o mais importante, questiona. Certo. Então, como é que toda essa filosofia vira prática lá no dia a dia da escola? Como isso se transforma em teorias pedagógicas de verdade? Pois é, essas duas grandes ideias, a do espelho e a do martelo, elas são a base para um monte de tendências pedagógicas que a gente ouve por aí. Coisas como a pedagogia tradicional, a escola nova, a tecnicista, a libertadora. No fundo, cada uma delas pende mais para o lado do espelho ou para o lado do martelo. Mas, no final das contas, por que tudo isso importa? Bom, importa porque essa estrutura de espelho versus martelo nos dá uma ferramenta muito poderosa.
Com ela, a gente consegue analisar qualquer sala de aula, qualquer sistema escolar e entender qual é o seu verdadeiro propósito. É manter as coisas como estão ou é transformar? E para a gente fechar, fica a reflexão. Olhe para a educação que está ao nosso redor. Ela está funcionando como um espelho, só refletindo a sociedade do jeito que ela é? Ou será que ela está tentando ser um martelo para moldar uma sociedade nova? A resposta para essa pergunta define não só o futuro da escola, mas o futuro de todos nós.